Hoje eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante, é como estudar nas férias, né? Aproveitando as férias para descansar e para não perder o ritmo dos estudos. Ah, férias, né? Hora de colocar os estudos em dia. Ixi, aí não, gente, vamos tomar cuidado, tá? Isso aqui é muito importante. A gente não pode estudar demais, excessivamente nas férias. Então, você pode voltar para o segundo semestre ainda mais cansado do que entrou. Então, cuidado para não enfiar os pés pelas mãos, né? Vamos devagar. Então, para começar, esse é um ponto muito importante, né? Respeite a sua individualidade. Nem tudo que eu falar aqui vai servir para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter cautela, observar as informações, o que serve para mim, o que eu consigo fazer, né? O que fica bom para a minha rotina, para a minha personalidade. Então, não esquece, esse é um ponto muito importante, você tem que considerar ele ao longo do tempo todo, tá? Bom, a primeira dica é, aprenda a relaxar, né? Então, para manter uma mente equilibrada e sem perder o ritmo dos estudos, aprenda a relaxar. Relaxar não é perda de tempo, né? Muitas pessoas acham que descansar, nossa, eu estou perdendo tempo, podia estar estudando, né? Mas não é bem assim. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você tem que dar a oportunidade à sua mente de descansar um pouco, se recuperar do semestre, né? Para você conseguir começar um segundo semestre tranquilo e com energia. Com isso em mente, priorize o sono, muito importante, né? Tenta evitar colocar despertador, se possível, né? Eu sei que algumas pessoas têm um despertador natural, né? 7 horas da manhã abre o olho e não consegue dormir mais. Não tem problema, faz hora na cama, toma café, volta para a cama, descansa, dorme mais um pouco, né? Tire cochilos, aproveita. Férias é férias e é hora para fazer esse tipo de coisa mesmo, tá? Mas esse ponto é muito importante também. Divida seu tempo para não comprometer um dos lados, né? Então, você tem que descansar, mas você tem que estudar também, né? Então, vamos tomar cuidado para não comprometer um dos lados. Você consegue, por exemplo, manter uma rotina, estudando à tarde e descansando de manhã, por exemplo, né? Então, tenta manter uma rotina, mas tem que ter flexibilidade também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Reduza a carga de estudos, esse é um ponto muito importante. Ah, então eu estou de férias, eu vou estudar o mesmo tanto de horas que eu estudo ao longo do semestre, só que dessa vez eu não tenho aula, então eu vou me dedicar à revisão, né, e estudar matérias que eu tenho dificuldade. Calma, gente, não precisa disso tudo também, né? A gente tem que reduzir um pouquinho a carga de estudos, senão a gente não dá conta mesmo. E acontece que a gente não relaxa, né? A gente não prioriza o sono e a gente volta para o semestre com a cabeça quente, né? Para o segundo semestre com a cabeça quente. Então, cuidado com isso. Bom, continuando as dicas, tire 10 minutos por dia para se organizar, né? Esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente ganha muito tempo se a gente tirar um tempinho no início do dia para se organizar, para planejar o seu dia. Então, você não vai deixar de ter o seu tempo de descanso e ter o seu tempo de estudo se você conseguir planejar o seu dia, né? Para isso, né, planeje o seu lazer. Esse é um ponto extremamente importante, porque a gente acaba planejando o que a gente tem que estudar. Então, eu quero revisar essa matéria, né, eu quero estudar um pouco mais disso, mas e o lazer? Ele vai ficando de lado, né? A gente não prioriza, não pensa no que você quer fazer. E aí acaba as suas férias, você não fez nada do que você gosta, né? Às vezes você ficou de pijama no sofá, descansando, é bom também, mas você pode usar esse tempo para fazer coisas que você gosta, como ir ao cinema, né? Encontrar com os amigos, passar um tempo com a família. Então, não esqueça de planejar o seu lazer também. E tenha flexibilidade, esse é um ponto muito importante. Então, embora você possa estabelecer uma rotina, né? Então, eu vou estudar à tarde, tais dias, eu vou descansar de manhã, né? À noite eu vou sair, vou encontrar com os meus amigos, não tem problema. Mas tenha flexibilidade, de repente um dia você está um pouco mais animado para estudar, você pode render um pouco mais, né? O dia que você está mais cansado, mais preguiçoso, querendo descansar, deixe o seu corpo descansar. Esse é o momento para isso, tá bom? E aí, por fim, uma dica valiosa, encare a fera. Quem que é a fera? É aquela matéria que você costuma evitar ao longo do semestre, né?
Aproveita o período de férias, que você vai desacelerar um pouquinho, poder descansar, você está com a cabeça mais tranquila, e estuda aquela matéria que você geralmente evita ao longo do semestre, né? Ao longo do semestre, a gente acaba buscando formas de sabotar isso. Então, a gente vai, hoje eu tive aula de física, de matemática, foi um dia pesado, não vou estudar essa matéria hoje não. E aí a gente acaba empurrando um pouquinho, né? Então, a gente naturalmente vai sabotando um pouco essas matérias difíceis ao longo do semestre. Aproveita as férias para encarar justamente essa matéria que você costuma evitar, tá? Bom, e para quem vai viajar? E aí, o que faz? A primeira dica é, deixe para trás livros, apostilas e computador e descansa, aproveita, né? Mas tenha bom senso. Esse é um ponto muito importante. Se você vai viajar para um lugar que você sempre vai, eu vou para o interior, para a casa da avó, que eu sempre vou, né? Aí tem bom senso, dá para estudar um pouquinho, né? Dá para levar as apostilas, dá para revisar alguma matéria. Mas é óbvio que se você vai para um lugar totalmente novo, que você nunca foi, né? Eu vou passar minhas férias na África do Sul. Então, deixa o material para trás, relaxa, né? Não tem nada pior que você estar curtindo uma viagem totalmente nova e com o coração lá, nossa, meu material está lá no hotel me esperando, né? Aí não, tem que relaxar, tem que descansar, tem que curtir mesmo. Lógico que tem que equilibrar, considere o tempo que você vai estar viajando também. Eu vou viajar as férias inteiras, então vou ficar 15 dias, né, 2 semanas viajando, ou até um mês viajando. Aí dá para estudar um pouquinho, né? Vamos ter bom senso para buscar esse equilíbrio, que é aquela ideia que eu falei no início, respeite a sua individualidade, né? Nem tudo serve para todo mundo, então tenha cautela. E aí, estudar nas férias gera um misto de emoções, né? Felicidade, ansiedade, frustração, gratidão, alegria, né? Um pouquinho de vergonha, tristeza, raiva, né? Não resista às suas emoções, deixa elas virem, né? Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, acolha as suas emoções, faz parte sentir tudo isso, né? Não tem nada de estranho, nada que você tem que evitar, não. E aí, todas essas emoções podem gerar o que a gente chama de modelo cognitivo, que gera um pensamento, emoção e comportamento. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como um acaba influenciando o outro. Então, a situação que a gente está lidando hoje é estudar nas férias. Essa situação pode gerar pensamentos como: estão todos aproveitando as férias e eu aqui estudando. Isso é um pensamento muito comum, né? Poxa, meus primos, meus amigos estão curtindo as férias, estão viajando, estão indo para o clube, saindo, né? E eu aqui estudando. Esse pensamento pode gerar emoções como desânimo, preguiça, raiva, tristeza, né? Obviamente é um pensamento negativo que vai gerar emoções negativas, né? E aí eu vou ter um comportamento de procrastinar, autossabotar. Então, eu vou falar assim, poxa, está todo mundo curtindo, eu estou aqui estudando, isso não é justo, eu vou ficar com raiva, né? Eu vou ficar com preguiça, eu vou falar assim, quer saber? Hoje eu não vou estudar, eu vou descansar, eu vou curtir, eu acabo procrastinando, amanhã eu começo, né? Ou vou autossabotando, né? E aí, como que a gente faz para romper com isso? Como lidar com essa situação? Comece pensando que os nossos pensamentos não são fatos, eles são temporários, né? Os seres humanos, né, a gente tem uma capacidade muito, muito valiosa que chama metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o que a gente pensa, né? Então, por que não fazer isso? Avaliar os seus pensamentos, né? Meus pensamentos, eles não são fatos e eles são temporários, né? Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né, de que estão todos aproveitando as férias, eu aqui estudando, como se fosse algo permanente, que vai durar para sempre, né? E não é necessariamente dessa forma. E aí tem uma outra questão, o lado positivo das emoções negativas, né? Então, sentir aquelas coisas como desânimo, preguiça, raiva, tristeza, não é necessariamente algo ruim, porque isso pode te mover, não a auto-sabotar e procrastinar, mas a buscar uma mudança. Quando a gente tem uma emoção negativa, a gente quer sair dessa emoção negativa, não é? Desse desconforto que ela gera.
Então, muitas vezes, a ansiedade, a tristeza, a raiva, né, pode nos mover a buscar algo melhor. Como o peixinho aqui está buscando um aquáriozinho mais agradável, né, para ele contemplar a beleza dessas alguinhas, né? Então, as emoções negativas também fazem isso com a gente, nos tornam mais adaptados, mais competitivos, né? Então, considere isso quando você tenta se livrar muito rapidamente dessas emoções. Tenta se livrar buscando uma ação positiva. Outra forma importante de pensar sobre como romper com esse padrão é recomeçar, né? O que quer dizer recomeçar? Não pare no fracasso. Então, se hoje eu fiquei com preguiça e eu me entreguei ao sentimento de procrastinação, né? Eu me entreguei a essa ideia, acabei ficando com preguiça, não quis estudar, né? Não tem problema, não pare no fracasso. Comece amanhã, comece agora, na hora que você se deu conta disso, né? Então, procure desvencilhar do perfeito e da procrastinação. Muitas pessoas fazem um planejamento de férias e falam assim, então tá, segunda-feira então, entro de férias quarta, mas segunda-feira eu vou começar, né? Aí chega segunda, tem um evento da família, né? Acontece alguma coisa e eu não consigo começar meus estudos, aí eu penso assim, poxa, agora só segunda que vem. Aí não, né, gente? Vamos ter bom senso. Pode começar a estudar quinta-feira, 3h30 da tarde, não tem problema. O importante é desvencilhar do que é perfeito. Porque o melhor é que você comece logo, né? Então, o perfeito é o feito. O importante é começar, né? Faça um compromisso com você mesmo. Então, um compromisso que eu geralmente faço é que se hoje eu me permitir ficar na preguiça, sem querer fazer muita coisa, né? Quero dormir, quero descansar, não quero curtir, né? Não tem problema. Mas eu vou fazer um compromisso que amanhã, mesmo sem vontade, eu vou acordar e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, você tem que se dar um tempo limite, né, para conseguir cumprir suas metas, tá? E acolha o desconforto, que é o que eu falei, o desconforto, né, que eu falei nas emoções que são difíceis de lidar, né? Acolha suas emoções, acolha as emoções desconfortáveis, porque elas podem te ajudar a buscar uma mudança positiva. E aí, então, lembrando do modelo cognitivo, a situação negativa, eu posso buscar uma forma de fazer com que os meus pensamentos sejam mais positivos, né? E realistas, né? Não é uma proposta que não é real. Vamos ver. Então, a situação é a mesma, estudar nas férias. E eu posso gerar um pensamento de, estão todos aproveitando as férias, eu também irei após estudar. Estou em outro momento da minha vida, é só equilibrar. É um pensamento tão real quanto a primeira situação, né? E essa é uma verdade, você está num momento diferente da sua vida. Essa fase requer uma dedicação de estudo nas férias, né? Então não tem problema, isso vai passar, é só esse momento, você tem que buscar equilibrar. Hora nenhuma eu falei para descartar o descanso ou o estudo. Tem que ter o equilíbrio das duas coisas nas suas férias, tá? E a emoção que pode gerar? Então, um pensamento mais positivo, né, e realista pode gerar emoções mais positivas, como felicidade, orgulho, força, calma, né? Você não se sente extremamente orgulhoso quando consegue realizar um estudo, né? Fazer alguma matéria? Isso é muito importante. Então, geralmente gera mesmo essas emoções positivas. Se você conseguir focar a sua mente, né, num pensamento mais positivo, vai gerar emoções de tranquilidade. E aí, vou estudar e depois sair para me divertir ou descansar, né? Até o comportamento da gente muda. Então, o nosso pensamento pode mudar como a gente se sente e até mesmo o nosso comportamento, né? Buscar pensar de forma mais positiva é uma musculação mental. É lógico que a mente da gente sempre vai para o negativo, sempre vai buscar aquilo que é ruim, né? E a gente tem que forçar e ajudar a nossa mente a pensar nos aspectos positivos daquilo. E que são reais, você pode procurar seus amigos, sua família, externalizar, é importante conversar com alguém que pode te dar, né, te ajudar a enxergar esse lado mais positivo. E aí, gente, quando buscar ajuda? Então, quando que a situação se torna um pouco complicada e, assim, estudar nas férias também não é uma opção, né, você não consegue se organizar?
Esse é um ponto importante. Se você começa a perceber perda de interesse pelas coisas que você gostava e falta de vontade de fazer as coisas, isso é algo importante. É lógico que 1 dia, 2 dias, é natural às vezes a gente, né, não querer fazer alguma coisa, mas se isso for algo persistente, tem que ficar atento. Se você percebe que a sua vida não segue depois de algum trauma ou perda também, se tem dificuldades importantes nos relacionamentos, se você tem aquela sensação constante de não pertencer, não conseguir se encontrar em algum lugar, se esses sintomas acabam interferindo no seu cotidiano, então você não consegue estudar, não consegue concentrar, não consegue fazer nada, você deixa de estudar, trabalhar, cuidar da sua aparência e higiene até, né? Hipersensibilidade diante de pequenas dificuldades da vida, então às vezes coisinhas, né, do cotidiano, coisas comuns, como equilibrar o estudo nas férias junto com o descanso, né, acaba se tornando um transtorno muito grande, isso é importante também. Tristeza, raiva, angústia, ansiedade, irritabilidade, culpa e outras emoções percebidas como em estados duradouros, né? Então é importante perceber a frequência e a duração dessas emoções. Se elas forem muito longas e se intensificam muito, né, é importante ficar atento a isso, tá? Prestar bastante atenção. E buscar uma ajuda profissional, de um psicólogo, um psiquiatra, né? É isso, gente. Então, boas férias. Vou terminar aqui com uma frase do Albert Einstein, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, considere isso, né? Faça sua mente buscar outras saídas, outras soluções para situações que às vezes a gente só enxerga assim, né? E é isso. Muito obrigada.